Olá, sou o professor Ícaro Daniel, professor de Educação Física na Rede Municipal de Fortaleza e mestrando em Educação Física pelo Programa de Mestrado Profissional em Educação Física, o PROEF, pelo campus Caucaia do IFCE. Para dar início, hoje nós iremos apresentar um mapa conceitual referente à disciplina de Problemáticas da Educação Física. Para iniciar, no centro do nosso debate está a Educação Física Escolar, que é um componente curricular obrigatório que democratiza o acesso à cultura corporal. A partir desta temática que surgem os debates gerados na disciplina de Problemáticas da Educação Física. Para iniciar, nós precisamos compreender o contexto histórico e o contexto legal da educação física, né? O processo histórico do tradicional ao inovador, ele vem lá da educação militarista, tecnicista, onde a gente tem a construção dos ideais da educação física tecnicista, onde as aulas eram voltadas para o rendimento. Com o surgimento das concepções inovadoras, surge uma prática muito comum na educação física, que é a prática do abandono docente, onde alguns professores de educação física ficaram perdidos e não conseguiram fazer essa transição entre as práticas tradicionais e as práticas inovadoras. Então, a gente acaba tendo aí hoje 3 modelos de aulas de educação física. As aulas tradicionais, as aulas inovadoras e as aulas do abandono do trabalho docente, que a gente chama de rola-bola. Os documentos norteadores, né, que a gente tem aqui como a BNCC, e trazendo para dentro da realidade da educação física de Fortaleza, a gente também tem como base o DCRC e o DCRFO, né, que são os documentos curriculares reguladores de Fortaleza e do Ceará. O segundo ponto a ser apresentado são os fundamentos pedagógicos. A gente traz aqui sobre o saber fazer e o saber sobre fazer, né? A integração entre a vivência prática e a reflexão teórica para promover o desenvolvimento integral e a formação crítica dos alunos. O que isso quer dizer? Que a gente precisa compreender que as crianças, na aula de educação física, elas estão ali para aprender sobre o fazer e como fazer, e não apenas aprender a fazer. Então, é importante que nossas aulas de educação física sejam pautadas numa visão crítica, onde as crianças compreendam por que elas estão realizando aquelas práticas, saibam das suas origens, saibam das suas intenções como professor aplicando aquela aula, né? E a experiência formativa contínua, a trajetória do aluno que vai desde as vivências lúdicas básicas até a consolidação da formação crítica do ensino superior. Então, esse processo ele é contínuo desde a educação infantil até os anos mais avançados da educação básica, chegando ao nível crítico no ensino superior, né? E por que a gente traz aqui essa questão da educação infantil dentro dessa roda, né? Como eu comentei em alguns momentos durante os fóruns da disciplina de Problemáticas da Educação Física, eu sou professor de Educação Física na Educação Infantil aqui na Rede Municipal de Fortaleza, e por muitas vezes eu trago a pauta de como é que a gente pode adaptar essas realidades à nossa educação infantil, né? Então aqui, tem a educação física infantil, educação infantil e o protagonismo. Foco em interações, brincadeiras, rodas de conversa, a organização dos espaços pedagógicos que garantem o protagonismo da criança. Então, a educação física, ela meio que busca se adaptar a essa realidade da educação infantil e que a gente precisa trabalhar dentro desses parâmetros para que a gente possa melhorar a nossa prática da educação física na educação infantil, né? Aí a gente tem aqui as práticas pedagógicas que a gente pode aplicar
nesses níveis, em todos os níveis, né, que são os jogos e brincadeiras populares, os esportes adaptados, a ginástica, a dança, as lutas e jogos de oposição e as práticas corporais de aventura na natureza e também as práticas corporais de aventuras urbanas. E a gente consegue adaptar isso de uma forma muito interessante para esse nível de ensino, né? Que a gente precisa diversificar esse currículo para que as crianças elas tenham acesso, desde a educação infantil, a todas essas questões centrais aqui da educação física, né? Então, e os objetivos, eles são colocados como a inclusão e a autonomia, a valorização da cultura corporal para garantir a participação de todos, promovendo a autonomia e respeito à diversidade, né? Aí aqui a gente chega num ponto importante do nosso debate, que são os desafios que eu coloquei associados às situações limites, que são apresentadas por Paulo Freire, né? São as problemáticas do cotidiano escolar, como o enfrentamento do desinteresse, da indisciplina, a exclusão de neurodivergentes, a desvalorização da disciplina por falta de recursos. Então, isso acontece de forma muito contínua na educação básica com a educação física, visto que nós não temos materiais suficientes, por muitas vezes precisamos tirar dos nossos bolsos. Em algumas etapas de ensino, esse desinteresse ele é muito forte, né? Então a gente tem que pensar em estratégias que tragam esse aluno para próximo da gente. Um segundo desafio são as questões de gênero na quadra, na sala de aula, né? Que é a desconstrução dos estereótipos que afastam as meninas ou os alunos considerados menos aptos das práticas corporais, né? Então a gente tem que buscar essas estratégias que atraiam todas as crianças a fazerem as atividades da aula de educação física de forma que ela seja mais integrativa com todos, né? Temos também as condições do trabalho docente, né? Que é o impacto na remuneração, a sobrecarga da carga horária, precarização dos contratos e a necessidade de formação continuada, que, como a gente já vai falando aí, são condições ruins de trabalho que a gente tem em comum em muitas redes de ensino público aqui no Brasil. E a cultura escolar e reconhecimento, a importância do planejamento integrado e do reconhecimento da educação física como parte vital do currículo. A gente precisa estar ali sempre lembrando da nossa importância como professor de educação física, que somos professores como todos os outros e que nesse momento a gente precisa sempre estar mostrando o nosso melhor e que nossa prática ela faz parte do currículo da escola e que elas precisam ser respeitadas por todos os professores, por toda a comunidade escolar. Trazendo aqui para a perspectiva freiriana, né, que é as soluções, né, que vem dos inéditos viáveis, né, as soluções das situações limites aos inéditos viáveis, que é identificar obstáculos como desafios a serem superados através do diálogo, cooperação e autonomia coletiva. Para resumir tudo que a gente discutiu aqui nesses fóruns da disciplina de problemáticas da educação física, Paulo Freire ele conversa muito bem com isso quando a gente encontra essas situações limites, né? Que diariamente a gente vai encontrar essas situações limites no nosso cotidiano escolar e que nós precisamos buscar esses inéditos viáveis, né? As possibilidades através do diálogo, através da cooperação, através da autonomia, através da dialogicidade, né? Então, tudo isso faz com que a gente repense como podemos melhorar a nossa prática corporal ou a nossa prática pedagógica dentro da educação física escolar. E para finalizar, a gente daqui tem um quadro final que fala que o propósito educativo é que a educação física escolar deve promover o desenvolvimento integral, a inclusão, a autonomia e a formação crítica dos estudantes por meio das práticas pedagógicas intencionais e contextualizadas. Com essa finalização desse quadro, a gente meio que resume tudo que a gente trouxe aqui durante a apresentação desse mapa
conceitual. Então, no mais é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Espero que tenha ficado muito claro que eu tentei integrar as temáticas da educação física apresentadas na disciplina, junto com a minha realidade escolar, né? Minha realidade da educação infantil, a realidade que a gente precisa fortalecer cada vez mais esse debate, esse diálogo sobre essa etapa importantíssima da educação básica que nós precisamos ocupar e precisamos debater sobre ela.